Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Focado no Edital. Meu nome é Igor Loureiro, sou professor de administração e a partir de agora a gente está começando o nosso aulão para o Colégio Pedro II, focando no cargo de assistente em administração. Sabemos que a prova está bem próxima, então eu preparei um aulão bem diferente do que nós costumamos fazer. Afinal, já resolvemos muitas questões no curso de questões, já resolvemos questões também no nosso último aulão e chegou o momento de nós revisarmos o edital. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada tema, elencando possíveis abordagens que podem estar presentes na sua prova, tá? Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube do Focado no Edital, é importante que você se inscreva, que você ative as notificações para saber das novidades que o Focado no Edital vem preparando para esse concurso, tá? Então vamos lá, começar a nossa aula de administração. Nesse aulão, como eu falei, eu vou abordar cada ponto do nosso edital. Então a gente vai começar falando sobre a chamada abordagem neoclássica da administração, tá? Ao falar sobre a abordagem neoclássica da administração, a gente começa a destacar algumas situações que podem estar presentes na sua prova. Qual é a primeira situação que eu passo a destacar aqui junto com você? É o foco da abordagem neoclássica. Mais precisamente, a abordagem neoclássica, a sua prova vai falar sobre a teoria neoclássica da administração, tá? Mas a abordagem neoclássica como um todo, ela possui foco na eficácia, diferente da abordagem clássica lá no início do século XX, que o foco, ao invés de ser na eficácia, era direcionado para a eficiência. Tudo bem, pessoal? Então vamos anotar isso, porque isso é importante. Se eu falo da abordagem neoclássica, eu estou dizendo que aqui o foco é na eficácia, tá? Quando eu falo foco na eficácia, o que significa a tal da eficácia? A eficácia é a busca por atingir objetivos, por atingir resultados. Beleza? É isso que a abordagem neoclássica prioriza, tá? Seja na teoria neoclássica que está no seu edital, seja na administração por objetivos, APO, que embora não esteja no seu edital, é direcionada também para a concretização de objetivos, para alcance dos resultados. A abordagem neoclássica, ela possui foco na eficácia, beleza? A partir do momento em que você tem esse direcionamento, a gente passa a falar um pouquinho sobre a teoria neoclássica. O que a banca pode acabar perguntando para você em situações de prova sobre a teoria neoclássica? Algumas características, né? Se eu falar sobre as características, uma das características que é mais cobrada em provas é a chamada reafirmação dos postulados clássicos. O que isso significa, professor? Significa que a teoria neoclássica, ela representa uma atualização da teoria clássica. Se ela é uma atualização, o que vai acabar acontecendo? Ela vai reaproveitar conceitos que foram caracterizados, que foram preconizados por Fayol
lá na teoria clássica da administração e também vai proporcionar outras visões que Fayol ainda não havia percebido no início do século XX. Afinal, toda vez que a gente fala sobre alguma atualização, a atualização significa manter ideias que foram importantes naquele período e trazer novas ferramentas, novas percepções, novas abordagens, né? Quando a gente trabalha com a atualização de um programa, a gente não está dizendo que o programa anterior vai ser completamente abandonado, pelo contrário. Apenas novas ferramentas, novas funções acabarão sendo criadas, mas muito do sistema anterior acaba sendo reaproveitado, tá? Então a ideia, analogamente, funciona dessa maneira, tá? Se eu estou falando da teoria neoclássica da administração, eu estou reafirmando os postulados clássicos, tá? E além da reafirmação dos postulados clássicos, o que passa a surgir para a gente como uma forte característica? A ênfase da abordagem neoclássica em si, tá? Porque uma outra característica da teoria neoclássica é o foco nos objetivos, né? Nos resultados que precisam ser atingidos, que precisam ser alcançados. Além disso, outra característica em relação à teoria neoclássica é a relação dessa teoria que traz para a gente a importância dos princípios gerais administrativos, lembrando que são 14 princípios preconizados por Fayol lá na teoria clássica da administração, somado ao fato das funções básicas do administrador, né? Funções básicas do administrador, nesse caso, na teoria neoclássica, são 4 funções a saber, né? Planejamento, organização, direção e controle, que lá na teoria clássica da administração eram 5 funções básicas, a função de prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, tá? Os princípios gerais administrativos, somados às funções do administrador, vão servir como orientação para o trabalho da administração que será desenvolvido nas organizações. Tudo bem? Quando a gente fala na teoria neoclássica da administração, a gente está falando ali mais ou menos da segunda metade do século XX, né? No início da segunda metade do século XX. Então, são outros momentos, né? São novos tempos que a administração acaba vivenciando. Então, esses princípios gerais administrativos, somados a funções do administrador, eles servem de orientação para a atuação da administração. Beleza? Tranquilo? Bem, a partir do momento em que você tem esse direcionamento sobre as características da teoria neoclássica da administração, além de ser considerada uma teoria eclética, né? Que as bancas colocam ecletismo nos conceitos. Inclusive, há uma crítica, né, que considera que a teoria neoclássica é uma verdadeira coxa de retalhos. Só para você ter uma noção, quando a gente fala sobre as funções do administrador, lá na teoria clássica da administração são 5 funções preconizadas por Fayol. Na teoria neoclássica, costumamos dizer que são 4 funções: planejamento, organização, direção e controle.
mas na verdade há diversos teóricos neoclássicos e cada teórico neoclássico entende as funções do administrador de uma forma diferente. Por exemplo, essa que é a mais famosa, né, que é a mais cobrada em provas, que é o planejamento, organização, direção e controle, são as funções do administrador de acordo com Dale, né? De acordo com Dale, essas são as 4 funções básicas do administrador. Só que tem outros teóricos neoclássicos que consideram 5 ou até mesmo 6 as funções básicas do administrador, que se aproximam bastante dessa ideia de planejar, organizar, dirigir e controlar, mas é algo muito mais complexo do que a gente costuma pensar para efeito de provas de concursos públicos, né? Quando a gente pega as provas anteriores, seja de qual for a banca, seja de qual for a organização pública, você identifica ou o planejamento, organização, direção e controle, ou o prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, tá bom? E aproveitando o embalo, né, justamente pela teoria neoclássica, falar sobre as funções do administrador, que eu vou falar um pouquinho mais sobre essas 4 funções básicas, tá? Elas são importantes porque elas estão dentro da teoria neoclássica da administração. São funções do administrador. Planejamento, organização, direção e controle. Sendo bem sincero, sendo bem honesto com vocês, eu acredito muito que a banca Colégio Pedro II possa fazer alguma abordagem relacionada a esse tema, tá? A funções do administrador. Ou ela vai perguntar quais são as 4 funções que constituem a atuação do administrador de acordo com a teoria neoclássica, ou vai perguntar, né, quais funções compõem o chamado processo administrativo ou ciclo administrativo. E aí você já sabe que são essas 4 funções básicas, tá? A função de planejar, de organizar, de dirigir e de controlar. Mas eu acredito mais na abordagem da banca criar certas situações no enunciado, para que a partir dessas situações criadas, ela consiga estabelecer aqui uma abordagem para que você possa identificar se o exemplo que consta no seu enunciado é um exemplo de planejamento, de organização, de direção ou de controle, tá? Pensando nisso, vamos começar a abordar aqui o que a gente chama de palavras-chave, né? Ou seja, expressões que de você bater o olho, você já sabe que é aquela função administrativa que a banca está cobrando na sua prova, beleza? Então vamos nessa, vamos trocar essa ideia. Agora a gente vai falar sobre cada uma dessas funções, tá? Quando a gente fala sobre o planejamento, como é que eu vou identificar que o planejamento está sendo abordado no enunciado da minha questão? Se a banca disser qualquer coisa relacionada à definição de objetivos, essa é a principal expressão que caracteriza um planejamento, tá? Definição de objetivos, pode ser que ela coloque antecipadamente. É obrigatório ela colocar? Não é obrigatório, tá? Presta atenção. Se ela coloca definir objetivos, quem define objetivos é
a função de planejamento, tá? E não apenas definir os objetivos, né? Definir os objetivos antecipadamente e verificar os meios necessários para alcançá-los. Como é que isso pode ser cobrado na minha prova, professor? Qual é a função do administrador responsável pela definição de objetivos e verificação dos meios necessários para alcançá-los? Resposta: função de planejamento. Beleza? Além disso, planejamento, ele possui relação direta com a definição de metas. E não apenas de metas, né? De planos. Porque o planejamento, ele é dotado de um conjunto de planos. Não é à toa que o planejamento estratégico, quando passa a ser compreendido pelos níveis mais inferiores da organização, há um desdobramento, um desmembramento de um planejamento estratégico em planos táticos e planos operacionais, tá? Uma outra forte tendência que tem sido colocada em provas é falar que o planejamento é responsável por programar as atividades, tá? Por que programar seria planejamento? Vou explicar para você, tá? Até criando um exemplo análogo. Olha só que legal. Toda vez que a gente fala em viajar, a gente monta literalmente uma programação da nossa viagem, né? O que é a programação de uma viagem? É você simplesmente estar planejando aquela viagem que você vai concretizar. Se você está planejando aquela viagem, significa dizer que toda a programação que você deseja concretizar, antecipadamente você está se preparando para que posteriormente você consiga fazer todas aquelas visitas, né, todas aquelas ações que você pretende realizar na sua viagem. Então, se eu falo em programar, programar também é uma ação direcionada à função de planejamento. Então, guarde isso, tá? Planejar tem relação direta com objetivos. Planejar possui relação direta com metas e planos. Planejar tem relação direta com programar. Programar é antecipadamente você elencar situações que você deseja realizar, portanto, isso faz parte também da função de planejamento. Agora, em relação à próxima função administrativa, depois de planejamento vem a organização. E ao falar sobre organização, podemos dizer que organizar significa dispor adequadamente os recursos disponíveis. Então, se eu falo em colocar as coisas no seu devido lugar, isso representa uma função de organização, tá? Adequação, nada a ver. Organização. E aí eu quero colocar para você o seguinte: organização é a disposição adequada dos recursos. O que isso nos vai lembrar? De arranjo físico. O que significa o arranjo físico? É você se preocupar com a distribuição dos recursos disponíveis e também com a questão da organização dos recursos disponíveis, ou seja, de que maneira a empresa se estrutura
ou irá se reestruturar, tá? Então, estruturar, reestruturar também são palavras importantes que fazem lembrarmos da função de organização, beleza? Ao falar sobre organização, também podemos dizer que ela está relacionada ao que a gente chama de agrupamento das atividades. Sabemos que as empresas têm uma série de atividades a executar e toda vez que elas se preocupam em agrupar as atividades é porque elas estão se preocupando em observar qual o critério de departamentalização que mais se encaixa na sua realidade, tá? Então, agrupar as atividades também é uma função de organização. Não se esqueça disso, tá? Agrupar atividades é também uma função de organização. Também podemos considerar uma outra expressão forte que justifica a organização é a definição da autoridade e responsabilidade. Ou seja, isso aqui possui relação direta com hierarquia e subordinação, tá? Como assim, professor? Me explica? Explico. Quando a gente fala da função de organização, a gente também precisa organizar a relação hierárquica da empresa, definir quem é a autoridade e quem são os subordinados às autoridades. Tudo bem? Então, definir quem é a autoridade, definir quem é subordinado, isso também é uma preocupação e é uma função de organização. Nesse caso, eu estou organizando a estrutura hierárquica da minha empresa. Não é à toa que estruturar ou reestruturar também são palavras que justificam a função de organização. E se a minha banca falar sobre estrutura organizacional? Se ela falar estrutura organizacional, ela está falando da função de organização, beleza? E se minha banca falar sobre departamentalização? Se ela falar sobre departamentalização, ela também está falando da função de organização. Tá tranquilo? Beleza? Bom, podemos dizer também que organização está relacionada a designar as atividades. Beleza? Cuidado com esse termo, né? Designar as atividades, porque designar as atividades é função de organização, tá? Designar as atividades é função de organização. Agora, se eu falo designar pessoas, deixa de ser uma função de organização e passa a ser uma função de direção. Beleza? Muito cuidado com isso, tá? Tem caído bastante em provas. Designar as atividades é função de organização. Designar pessoas já passa a ser função de direção. Tranquilo? Então vamos embora falar sobre a função de direção, que é a nossa próxima função. Vamos nessa. Na função de direção, o que nós temos? Nós temos a preocupação em conduzir, orientar, instruir, dirigir, pessoas. Pode ser que a banca pergunte assim, ó,
Qual é a função administrativa cujos esforços do administrador são aplicáveis diretamente às pessoas? Resposta: função de direção, tá? A função de direção tem relação direta com conduzir, orientar, instruir, dirigir as pessoas. Chegou o momento de fazer as pessoas trabalharem dentro do ambiente organizacional. A direção, ela será relacionada à motivação, relacionada à liderança e também a importância da comunicação, tá? Não à toa, motivação está presente no seu edital, liderança está presente no seu edital, comunicação também está presente no seu edital. Aqui a gente destaca as teorias motivacionais, os estilos de liderança e também de que maneira a comunicação é concretizada dentro da organização, tá? E ao falar sobre a função de controle, a função de controle, ela visa assegurar, ela visa garantir que os objetivos definidos sejam alcançados, tá? Se a banca perguntar para você qual é a função administrativa responsável por assegurar, responsável por garantir que os objetivos definidos sejam alcançados, com certeza é a função de controle que nós estamos falando, tá? Detalhe importante, quando a gente fala sobre controle, eis que surge o que a gente chama de fases ou etapas do controle, tá? A primeira fase, a primeira etapa é essa daqui, ó. Estabelecer um padrão de desempenho. Depois será realizada a observação do desempenho. Naturalmente, a empresa vai comparar o seu desempenho com o padrão estabelecido. E assim finalizando, a partir da ação corretiva, tá? Então nós temos aqui, ao todo, as 4 etapas, as 4 fases do controle. Primeiro você estabelece um padrão de desempenho, você observa o desempenho, você compara o desempenho com o padrão estabelecido e finalmente você atua com a ação corretiva, tá? Em outras palavras, quando você começar a trabalhar no Colégio Pedro II, o que vai acontecer? Já existe um padrão de trabalho definido pela instituição. Então você vai ser preparado para poder se adequar àquele padrão e começar a realizar o seu trabalho. O Colégio Pedro II ele vai se preocupar em algum momento em avaliar o seu desempenho. A avaliação de desempenho é uma ferramenta de controle. É um controle posterior, né? É um controle sobre os resultados. O Colégio Pedro II também deve fazer algum tipo de controle simultâneo, que a gente chama de controle em tempo real, ou controle concomitante. E é muito provável que o Colégio Pedro II também faça o que a gente chama de controle prévio, né? Controle preventivo, seja a partir de instruções, seja a partir de algum informativo interno do colégio. O Colégio Pedro II tem capacidade para poder colocar aos seus funcionários e também aos seus participantes, que são os estudantes e familiares, todas as regras que devem ser obedecidas, que devem ser respeitadas, até mesmo para fazer com que
a própria instituição tem o controle sobre as suas atividades que serão executadas pelos seus colaboradores, que são os servidores públicos, tá? Então, depois que se estabelece um padrão de desempenho, você sabe que você vai trabalhar de acordo com aquele padrão, a instituição vai começar a observar, vai começar a monitorar as suas ações, né? Vai começar a perceber, a observar o seu desempenho. Depois é natural que ela faça uma comparação do seu desempenho com o padrão que ela estabeleceu de trabalho que você precisaria alcançar e, por fim, será feita uma ação corretiva, né? Sempre há algum erro, algum desvio, algum ajuste a ser realizado e esses ajustes são importantes, né? Essas correções de erros são fundamentais para colocar a empresa novamente no caminho da busca pelo alcance dos seus objetivos, dos seus resultados preteridos. Tudo bem? Aqui, pessoal, eu consegui resumir para vocês, basicamente, as funções básicas do administrador. E para poder fechar essa primeira etapa de aula, a gente também vai lembrar, já que estamos falando da teoria neoclássica da administração, falar um pouquinho sobre os princípios básicos de organização, tá? Ao todo, são 4 princípios básicos de organização. Quais são eles? Divisão do trabalho, especialização, hierarquia e amplitude administrativa. Acredito bastante nesse tipo de abordagem, tá? Pode ser que a sua banca coloque isso na sua prova, ou até mesmo faça uma correlação importante, e essa correlação eu vou explicar na próxima aula. Como assim próxima aula? Vamos lá, pessoal. Na nossa próxima aula, as próximas aulas, na verdade, elas serão exclusivas para quem faz parte do grupo fechado do Focado no Edital para o Colégio Pedro II. Por enquanto, você teve acesso aqui no canal do Focado no Edital, mas você quer ter acesso a outros conteúdos desse aulão, que não é só de administração, que também será de direito constitucional com a professora Roberta, você precisa acessar o site do Focado no Edital, que é focadonoedital.com.br, e lá no site do Focado você vai encontrar uma aba de aulões CP2, né, que são os aulões do Colégio Pedro II. Clicando ali, você vai buscar o aulão do dia 7 de janeiro, né, que é essa data de hoje, para que você faça a sua inscrição e assim tenha acesso aos outros conteúdos que eu vou passar para você, porque por enquanto foi um conteúdo gratuito aqui direto do canal do YouTube do Focado no Edital, tá? Detalhe importante, isso aqui eu preciso pontuar, porque é isso que vai fazer você literalmente acertar as questões da sua prova, tá? Nos dias 26, 27 e 28 de janeiro, nós vamos fazer a nossa imersão para o Colégio Pedro II. Pessoal, presta atenção, porque na nossa imersão para o Colégio Pedro II serão simplesmente 24 horas de conteúdo, envolvendo ao todo uma equipe de 8 professores do Focado no Edital, trabalhando muitas questões com vocês nos dias 26 de janeiro, 27 e 28, tá? Realmente é uma imersão para quem já participou da imersão em concurso anterior e sabe o quanto é importante participar desse tipo de preparação, porque você vai
muito confiante e bem preparado para a sua prova, e ela já está disponível. E hoje, dia 7 de janeiro, termina o segundo lote da imersão, porque o primeiro lote já foi esgotado. Estamos no segundo lote e se eu fosse você, eu correria agora mesmo para o site do Focado no Edital. Acesse focadonoedital.com.br e lá tem a opção da imersão CP2. É uma imersão exclusiva para você que realmente quer passar nessa prova, tá? Então, acesse o site do Focado no Edital, compre agora mesmo a sua imersão. Esperamos por você no dia 26, 27 e 28 de janeiro, tá? Estou encerrando aqui essa transmissão e vou continuar com o nosso grupo fechado lá no Focado no Edital, tá? Muito obrigado pela sua participação, bons estudos e até a próxima. Daqui a pouco eu estou de volta para quem é do nosso grupo fechado. Valeu, gente!